bomba contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. E o pior, quem produziu a bomba foi ele mesmo. É mais um tiro de canhão aí no pé de Jair Messias Bolsonaro. Vamos lembrar, semana passada, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação a mando do Alexandre de Moraes, depois ele ser acionado pelo PT. A investigação é sobre os crimes de organização criminosa, golpe de Estado e o principal, que é coação no curso do processo. Coação no curso do processo, você tentar coagir o processo, manipular um processo em que ali tem alguém de seu interesse. No caso, os investigados são Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. E o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos articulando aí para tentar salvar o pai dele, Jair Bolsonaro, e ameaçando autoridades. Chegou até o aliado do Eduardo, que é o neto de ditador, Paulo Figueiredo, chegou a colocar uma lista ali de quem seriam as autoridades que seriam sancionadas pelos Estados Unidos, em que tem ali delegado da Polícia Federal, tem diretor-geral da PF, tem procurador-geral da República, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, vários ministros aí do Supremo Tribunal Federal. E você vê, peraí, isso é ameaça. Estão ameaçando os ministros aí de sanções contra eles para ver se eles aliviam para o Bolsonaro. Isso é coação no curso do processo. No meio dessa investigação, o Alexandre de Moraes já mandou que diplomatas que estão nos Estados Unidos, diplomata quem trabalha no Ministério das Relações Exteriores, ou na Embaixada ou no Consulado do Brasil, nos consulados que tem lá nos Estados Unidos, para que eles prestem depoimento dizendo qual é aí o tamanho do prejuízo nas relações Brasil e Estados Unidos que Eduardo Bolsonaro está causando. Também mandou Jair Bolsonaro depor na quinta-feira, às 15 horas. Então, na Polícia Federal, quinta-feira às 15 horas, Bolsonaro já está se tremendo de medo. Eis que ontem teve um evento e o Bolsonaro foi ali instado a falar. Bolsonaro, que até outro dia estava na UTI, falou que não conseguia fazer nada, tá bem, viu? Muito bem. Veremos aí. Parece que quarta-feira à noite, o jantar lá na casa do Bolsonaro vai ser camarão, que é proibido mastigar. Aí ele, UTI, olha, não duvido nada, viu? Não duvido. E às vezes eu falo e acontece, esse é o pior, acontece exatamente o que eu falo. Pois bem, dessa vez, o que está acontecendo? O Bolsonaro foi no evento, e aí ele acabou confessando o crime de obstrução de justiça. No meio da investigação, a investigação já foi aberta e ele confessa o crime. É muito burro. Fiz um vídeo, quem me segue lá no Instagram, no TikTok, já deve ter visto, em que eu falei, olha, faça esse vídeo chegar ao Alexandre de Moraes. Mas eu coloquei um trecho curto, porque o Instagram, os vídeos são mais curtos. O vídeo completo eu vou mostrar aqui daqui a alguns minutos e você vai ver, é grave. O Bolsonaro diz que o Trump foi eleito, que o Trump vai ajudá-lo e que ele é amigo do Trump e que tem que ter intervenção de fora no Brasil. Se isso não é motivo para prisão preventiva, eu não sei o que é. Eu não sei mais o que é. Olha, tem que aí presentear o Alexandre de Moraes e principalmente o Gonê e o delegado da Polícia Federal com um código penal e um código processual penal. Para falar, gente, tem algumas coisas que ensejam a prisão preventiva, tá aqui no código. Entre elas, obstrução de justiça. Ele já é investigado por coação no curso do processo. Ele já é confesso ali nisso aí, de que ele é quem está bancando o Eduardo Bolsonaro. E aí ele vem com esse discurso aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá. Primeiro eu falo do Eduardo. Para mim, mas um homem de 42 anos de idade, que abandona tudo aqui para lutar por nós lá de fora. Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui, não seria um passaporte. Com toda certeza seria uma prisão. Porque aqueles que destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles... Aí discursinho fajuto dele. Tenho certeza que venceremos. Não é fácil, mas nós venceremos. Com a ajuda de Deus, também. Com a ajuda de outro país lá do nosso. Entramos aqueles, achando que só nós temos condições de reverter esse tema. Não temos. Precisamos de ajuda do terceiro. E tem vindo, Brasil. Graças a Deus, as eleições do ano passado trouxe de volta a presidência Donald Trump dos Estados Unidos. Eu já mostro aqui o resto. Tem mais um minuto aí do bandido falando e confessando. Você viu que ele falou, precisamos reverter isso com a ajuda de um país lá do norte, Estados Unidos, ajuda lá de fora. E ele fala, quem acha que temos condição de reverter esse tema aí sozinho está enganado. Só com intervenção de fora. Então o Bolsonaro está confessando e agora ele é confesso no meio de uma investigação. Antes, poderia ter a desculpa aí do Procurador-Geral da República,
da PF, do Alexandre, ó, Bolsonaro não é investigado por obstrução de justiça. Ele tá cometendo esse crime, mas eu não vi, ó. Cadê o Bolsonaro cometendo? Eu não vi, pô, cadê? Podia ter isso, mas agora não. Ele é literalmente investigado por obstrução de justiça, que é coação no curso do processo. E ele é investigado porque o filho dele gravou inúmeros vídeos nos últimos meses dizendo que está nos Estados Unidos articulando sanções contra o Alexandre de Moraes. E a Embaixada dos Estados Unidos e o Departamento de Estado começaram com uma retórica dizendo aí, insinuando que vão impor essas sanções aí a autoridades, eles dizem da América Latina e Europa. Na América Latina, todos aí entendem que deve ser o Alexandre de Moraes. Eu falei aqui, olha, isso não é coisa do Eduardo Bolsonaro, do Elon Musk, mas também falei, não importa se é dele ou não. O que importa é que ele está usando isso para fazer ameaça. Isso já é coação no curso do processo. Só que aí o Bolsonaro confessa, ó, ele tá lá para isso mesmo, tá? Para fazer esse tipo de articulação e, ó, a gente quer mesmo intervenção de fora para coagir o processo. Isso não é crime, olha, não sei o que é. E aí tem uma coisa que ficamos sabendo agora, saiu ontem informação aí na Globo de que o Alexandre de Moraes recebeu aí uma carta do Departamento de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos. E essa carta era pedindo explicações sobre o fato de que, e esse é o lance do Alexandre de Moraes aí com o governo dos Estados Unidos, ele bloqueou no ano passado o Twitter, mas esse ano ele bloqueou duas redes. Uma é a Rumble e a outra é a Truth Social. A Truth Social é a rede do Donald Trump, é dele. Ele é o dono dessa rede social e foi bloqueada pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes mandou essas redes sociais banirem perfis de brasileiros no Brasil. E a retórica que a Embaixada dos Estados Unidos usou lá atrás, foi lá em janeiro, em fevereiro, foi de que, olha, a justiça brasileira não pode ordenar que empresas estadunidenses façam coisas dentro dos Estados Unidos. Porém, o Alexandre de Moraes não mandou banir. Era a conta do Paulo Figueiredo e de alguns outros bolsominions que estão aí ameaçando a democracia do Brasil. Ele não mandou banir essas pessoas nos Estados Unidos. Ele mandou que o acesso a essas contas seja restrito para quem estiver no Brasil. Isso é muito fácil. Qualquer programador de meia tigela sabe bloquear o acesso ao seu próprio site ou a determinada parte do seu site em um país determinado. Ó, vou bloquear aqui para o Brasil. Quem é do Brasil não vê essa página. No caso, ó, o perfil desse cara aqui. Quem é do Brasil não vê mais o perfil. Vai aparecer, ó, tá banido. Ou ele está suspenso por ordem judicial. Mas quem estiver fora do Brasil pode ver. E foi isso. Porém, é essa retórica que está sendo usada aí pelo Departamento de Estado para falar que o Alexandre de Moraes está impondo censura. Não é ao Bolsonaro, não é ao Eduardo Bolsonaro, não. É sobre a rede social do Trump. E aí eles estão usando essa retórica para falar, olha, tá vendo? E também estão aí ameaçando europeus aí. Não se sabe quem são os europeus que eles estão citando que eles vão tirar visto dos Estados Unidos. Olha, hoje em dia é difícil aí alguém querer ir para os Estados Unidos. Eles já não são mais o centro do mundo como eram antes. Se tem um centro do mundo hoje, é um lugarzinho, um círculo ali no mapa em que vivem aí metade da população mundial, que é onde tem China, Índia e é aquela parte ali da Ásia que fica embaixo da China, que tem ali Tailândia, Vietnã, Laos, etc. Ali é o centro do mundo hoje, se pode dizer que ali são as economias mais emergentes do mundo, as que mais estão crescendo em valor monetário no mundo, não em porcentagem, mas em valor, em grana no mundo, e onde mais se diminuiu a pobreza no mundo na história da humanidade. Nunca tantas pessoas, estamos falando de bilhões, deixaram a pobreza e ascenderam aí a classe média, média alta, até alguns a serem milionários, como acontece ali naquela parte, não mais nos Estados Unidos. E o Trump está levando aí a derrocada do país. Então o Bolsonaro, no meio disso, ele vê, pô, uma coisa o Trump tem que fazer por mim, que é me ajudar. E aí segue aqui o discurso do Bolsonaro para você ver qual é a retórica dele. Há um longo de 2 anos que estamos juntos. Fiz uma relação de amizade com ele, sabendo o meu lugar, sabendo que o PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Mas muitas coisas fizemos juntos. Outras ficaram para o futuro, mas ele sofreu lá quando perdeu as eleições. E aqui, de forma semelhante, outra pessoa assumiu a presidência. É duro você ser perseguido. É duro arrancar de você algo que estava praticamente garantido. Mas devemos virar essa página e partir para novos desafios. Tá aí, você vê que o Bolsonaro
continua com a retórica de que tiraram dele. Ele fala que o Trump perdeu, até fala, o Trump deve ficar bravo se escutar isso, né? Pô, eu não perdi não, roubaram de mim. A mesma retórica do Bolsonaro. Ele fala, o Trump perdeu e de mim tiraram de mim quando já estava quase garantido. Quer dizer, tá insinuando que a eleição foi roubada, que ele é perseguido e que agora querem colocá-lo na cadeia porque ele é um perseguido político. É isso. E que o Trump é amigo dele e vai ajudá-lo. Olha, eu não lembro muito bem dessa amizade, não. Porque se tem, ó, não tô lembrando, porque as únicas coisas que eu lembro do Bolsonaro com o Trump é ele ali ajoelhado pro Trump, pedindo todo tipo de atenção, e o Trump esnobando o Bolsonaro. Eu lembro, inclusive, de uma vez que o Bolsonaro fez um discurso na ONU, e o Trump foi o segundo a discursar, e o Bolsonaro ficou num corredor 45 minutos esperando o Trump passar, abraçou o Trump, falou, Trump, I love you. O Trump olhou para ele assim e saiu. O Trump não é bobo, ele sabe que esses imbecis da extrema-direita da América Latina, eles são extremamente subservientes. Você vê que o Bolsonaro fala, olha, mantive uma amizade com ele, mas eu sei meu lugar. Quer dizer, meu lugar é abaixo dele. Que tipo de pessoa fala isso? Que lixo. Foi presidente do Brasil, porque o PIB dele é maior. Ou seja, o que defende a direita, isso é um pensamento bem de direita, viu? Aí você vê a diferença de direita e esquerda. O que defende a direita é o seguinte, quem tem menos dinheiro tem que se curvar e saber seu lugar. Que quem tem mais dinheiro é que manda. E se você tem menos dinheiro, você tem que saber disso aí, ó. Você se curve. E saiba aí qual que é o seu lugar, porque senão vai ficar ruim pra você, tá? É isso. É isso aí que ele imagina. Pô, o país ele é rico, vou falar pra ele como um subserviente. Aí não conseguiu nada. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!